Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano, esse é mais um episódio do podcast Talviews. Antes de começar, sempre deixo convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos complementares aos episódios no Instagram. Todos os relatórios aqui do Research e da área macro ficam disponíveis no nosso canal no Telegram. E você pode acompanhar também a edição desse podcast em vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube. Então fica o convite aí. E hoje a gente tem mais um episódio da série Onde Investir em 2025 e também é o penúltimo episódio do ano. A gente vai falar um pouquinho sobre renda fixa e créditos privados. A ideia é fazer um balanço de como esse mercado se comportou em um ano agitado aí sob a ótica de política monetária. A gente teve diferentes movimentos aí da Selic e a ideia é a gente entender quais as perspectivas para o cenário macro no ano que vem, como que essa indústria deve se comportar, qual que vai ser a atratividade da renda fixa frente a outras classes de ativos, falar um pouquinho da visão da indústria de fundos de crédito, entre outros temas. E para ajudar a gente nessa discussão, a gente conta com as participações do Albano Franco, que é sócio e head de crédito da SPX Capital, e do Lucas Queiroz, que é head de renda fixa e créditos privados aqui no Research do Itaú BBA. Albano, Lucas, tudo bem? Bem-vindos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Bacana, acho que esse tema tá quente. Acho que é dos três que a gente fez essa série é o que desperta mais expectativas. Para a gente começar, Albano, acho que vale tentar fazer uma rápida retrospectiva do mercado de crédito esse ano. A gente começou com um ciclo de corte de juros que foi revertido com um movimento de alta, que é o que a gente vê atualmente, com uma curva de juros bem estressada. Como você acha que a indústria e também os investidores se comportaram ao longo desses diferentes ciclos, desses diferentes momentos do ano? Marcelo, acho que a história começa um pouco antes até, né? Começa lá em 23, a gente vai comentando sobre o caso de Americanas, e quando o pessoal depois de Americanas, depois de Light, fica ainda na expectativa de que pudesse vir algum outro problema, né? E aí, naquela época, os spreads abriram durante o primeiro semestre de 2023, mas na sequência começaram a fechar. Fechar porque realmente você continuou tendo no Brasil uma classe interessante, em função do que a gente sempre comenta, relacionado a juros nominais altos, juros reais muito atrativos. E na virada de 23 para 24, eu acho que as pessoas estavam ainda com essa expectativa de será que vai continuar o fluxo a entrar? E eu acho que tem um evento marcante, você comentou sobre os juros, mas antes mesmo tem aquela situação em fevereiro, onde você tem ainda mais uma mudança de regra que empurra os fundos fechados, né? Perdem os seus benefícios, e aí começam a comprar ativos diretamente, compram ativos isentos, o que acaba respingando também nos ativos que a gente chama de tradicionais. Então eu acho que foi um ano que depois, na sequência ali perto de abril, maio, todo mundo esperava que o juros no Brasil fosse ter uma taxa terminal de 8, 9, e hoje aqui a gente falando, né? A gente está falando no dia seguinte a um Copom que foi bastante rock e que praticamente determinou 300 bases de alta, pelo menos, quer dizer, 100 mais 2 de 100 muito provavelmente, indicando isso, né? Então eu acho que começa com todo mundo com uma expectativa de juros fechando, por um lado aquele receio de que a taxa total, a taxa no crédito pudesse diminuir, os spreads pudessem fechar demais, e na sequência você vê o contrário, essa curva empinando para cima. Eu acho que a gente vai conversar um pouco também sobre qualidade de crédito, né? O que isso implica? Eu acho que o fluxo veio para o crédito porque realmente é uma classe que, entre outras, se beneficia desse retorno total. Quer dizer, a gente comenta sempre, né? A maré subindo e você está ali boiando em cima e acaba tendo um retorno maior. E as pessoas, eu acho que um pouco por falta de opção e por uma aversão à volatilidade, buscam o crédito como uma alternativa que veio performando bem. E não foi só agora, mesmo com o evento pontual de Americanas, mas me arrisco a dizer nos últimos 15 anos, pelo menos. Bacana. Lucas, o Albano comentou a recente decisão do Copom. Acho que fica claro aí os próximos passos, mas queria te perguntar como é que o banco está projetando aí a condução da política monetária e como o mercado vê o que seria uma taxa terminal desse ciclo. O Copom optou por uma decisão mais dura, num momento muito importante. Vamos lembrar que à frente
teremos a transição na presidência do Banco Central, um Banco Central que vem sendo pressionado pelas expectativas de inflação, e é comentado isso no comunicado pós-decisão. Então, uma subida bastante relevante nas expectativas de inflação para 2025. Alguma subida a gente já nota no mercado também para os anos subsequentes, para 2026. O Banco Central ele se posiciona de uma forma dura, como o Albano comentou, entrega 100, mas já prometendo outros 200 basis points à frente. Isso nos coloca ali com uma taxa que parece piso em 14,25, e o mercado tem aí em torno de 15,5 para frente para 2025. Um ponto a se notar é que na curva de juros, mesmo olhando em horizontes mais longos, a gente não tem uma taxa recuando para níveis muito mais baixos. A taxa se estabiliza, pelo que tem hoje na curva, acima de 13, 13,5%. Então é um cenário bastante desafiador à frente, e o Banco Central, enquanto ele ganha, ele dá um choque de credibilidade com essa decisão, esse choque de credibilidade vai precisar ser acompanhado de um cenário também favorável, seja do ponto de vista fiscal, seja do ponto de vista externo. É bom lembrar que nesse período, muita gente se pergunta o que aconteceu nessas últimas reuniões para uma mudança tão drástica na decisão do Banco Central. Eu gosto de olhar para fora. Se a gente olha nos Estados Unidos, a taxa terminal do ciclo, que estava talvez no início de outubro em 2,75, ela migrou para 3,75. Então a gente teve uma mudança no cenário externo que fez também o dólar se valorizar em âmbito global. Isso acaba respingando aqui no Brasil, no momento que a gente ainda tem algumas incertezas pairando, como eu já comentei, do ponto de vista fiscal. Então, o cenário na curva de juros precificado, bastante desafiador à frente. Legal. Albano, você comentou na tua primeira resposta sobre a Americanas, você rememorou aí os episódios de 23, comentou da maré subindo. Queria pegar o gancho do que a gente tem aí de possível taxa terminal para destacar um risco maior de afogamento aí com essa maré subindo, né? Você acha que a gente pode ter um cenário de estresse como visto lá em começo de 23, com eventos de crédito como o de Americanas? E se sim, como é que vocês têm se protegido ali na hora de olhar portfólio? Bom, Marcelo, eu acho que o risco sempre existe. Se você chega nesse patamar de juros, eu acho que ninguém aqui, em sã consciência, tem uma super alavancagem e se sente confortável com isso. Muito menos com a rapidez e magnitude do movimento, né? Então foi algo rápido, mas ao mesmo tempo eu lembro às pessoas que os resultados vêm surpreendendo em termos de resultados trimestrais das empresas listadas, e que elas separem as empresas listadas do middle market, né? Das empresas que realmente operam com dívida num prazo mais curto, ou seja, não tem linhas de longo prazo, às vezes realmente vão ter que rolar durante 2005 grande parte dos seus passivos, e aí sim eu acho que você vai ter uma pressão muito maior, matemática, natural, de quem está, enfim, alavancado a 18%, 20% ao ano. É inviável, né, que qualquer empresa 3, 4 vezes alavancada perdure com essa situação por muito tempo. Então é uma questão só de ver quanto tempo isso vai demorar. No horizonte de 25, eu acho que a gente ainda vai ter um primeiro tri forte no Brasil. A questão do emprego, apesar de, né, você ter que olhar com certo cuidado os números, ainda mostra uma força de trabalho, um mercado de trabalho sólido, no sentido de que pode até trazer pressão inflacionária, mas eu lembro que não é o cenário de 15, 16 com o PIB caindo 3,5, 3,5. Não, inclusive, isso entrou no comunicado do Banco Central, a pujança da nossa economia. Exatamente. E aí joga para o lado da pressão no Banco Central. Mas para as empresas significa que elas vão ganhar algum tempo ainda com o Brasil crescendo. Acho que vai ser específico do primeiro tri, talvez ali para o segundo, terceiro você já tenha uma certa desaceleração projetada e razoável que aconteça, né, depois desse choque de juros. Agora, são vários outros pontos no macro que eu me aventuro a passear em relação à capacidade, à potência da política monetária brasileira, né, depois de tantos juros o Brasil ainda crescendo, o mercado de trabalho ainda bem apertado. Para o crédito, eu acho que você falou a história de se afogar, mas não deixa de ser ficar perto da praia, né? O que significa ficar perto da praia e não se aventurar ali numa boia maior, uma né? boia maior e perto da praia. Quer dizer, eu vou ficar nas melhores empresas que têm bancabilidade,
que tem condições, eventualmente, se a inflação realmente, como saiu agora, o Focus vai subindo de 5, mais perto de 6, eventualmente para algo acima disso, tenham condições de repassar preços e sobreviver num ambiente muito mais hostil à espera de uma luz no fim desse túnel, né, que a gente espera que tenha mais para frente. Então, eu acho que é desafiador, mas eu acho que o crédito está bem defendido, pós-fixado, mas perto da praia no sentido de nas melhores empresas com os melhores perfis de crédito. Eu acho que essa é uma estratégia. E nesse ponto é interessante porque enquanto a taxa de juros subiu, os investidores migraram para a renda fixa. Isso permitiu que as empresas acabassem também rolando a sua dívida para frente, estendendo os prazos, e muitas das companhias que a gente observava no passado, um perfil de crédito mais curto, elas conseguiram empurrar isso para frente. Então, embora a gente vai sentir, né, pelo menos é o que a gente tem aqui hoje, um dispêndio financeiro maior no ano que vem, não deve ser um problema de liquidez, né? As empresas, muitas delas, principalmente as que o Albano comentou, as empresas maiores, mais robustas, com maior acesso ao mercado de capitais, conseguiram ter uma boa posição de caixa, levantar dinheiro nesse período e estender o prazo das suas dívidas. Então, a gente também concorda aqui desse lado. A grande dúvida que eu tenho, até com relação a isso, é o fluxo, na verdade. Quer dizer, vai continuar vindo para a renda fixa? Acho que sim, por até falta de outras opções boas. Agora, hoje em dia, o investidor tem a opção do offshore. O investidor tem outras classes que ele consegue navegar com mais facilidade. Então, a minha dúvida é qual vai ser a magnitude? Se vai ter uma continuidade do fluxo muito forte e relevante que a gente viu em 2024. Isso trouxe os spreads para níveis mais apertados, sem dúvida. Agora, eu comento, quer dizer, juros real quase de 10% aqui, né, ex-ante. O segundo maior do mundo. Quer dizer, atrás da Turquia, né? Então é uma taxa que... Eu também faço um comentário subsequente, que eu não preciso ir para o high yield. Eu gosto muito de muita gente que faz muito bem crédito estruturado, mas eu tenho um certo receio de quem vai buscar 19 ao invés de 17, e para isso vai descer muito na régua de crédito e vai ter um outro tipo de classe de ativo, um outro tipo de jogada, né? Lucas, falando um pouquinho desse ranking que a gente colocou aqui, Brasil na segunda posição em juros reais, eu queria aproveitar para falar um pouco do diferencial de juros com os Estados Unidos, que, usando aqui como benchmark, queria entender se isso é o suficiente para eventualmente atrair o interesse do investidor estrangeiro, dar uma aliviada no câmbio, ou se os nossos desafios domésticos ainda pesam mais nessa equação. Esse vai ser um ponto interessante para se observar no ano que vem. Diferencial de juros ele tem que estar ajustado pelo prêmio de risco, né? Então, cada local tem um prêmio de risco diferente. A gente não viu uma subida tão brusca no prêmio de risco do Brasil ao longo desse ano, então isso foi muito positivo, mas os Estados Unidos vieram de uma taxa de juros bastante elevada, tem reduzido. O que a gente espera para o ano que vem? Eles vão chegar no final do ciclo, talvez 3,75, algum lugar ali perto de 3,5 a 4, e o Brasil rumando para cima de 14, e o mercado projetando 15,16. Nesse cenário em que não temos um aumento no prêmio de risco, esse diferencial de juros deveria atrair o capital e a gente começaria a ver uma dinâmica mais benigna na moeda. Esse é o que o livro-texto vai nos dizer. Agora, como eu comentei no início, o Banco Central ele vai precisar ser ajudado desse lado fiscal para controlar as expectativas. O que a gente está observando aqui na economia local é uma necessidade de gerenciar expectativas, porque tem-se uma preocupação muito grande, primeiro, com a inflação. E aí eu gosto de lembrar, o início do ano, quando a gente olha o relatório Focus, tínhamos lá um consenso dos economistas de mercado projetando 3,9% para 2024, o que seria a continuidade daquela desinflação gradual, dado que em 2023 a inflação foi pouco acima de 4,5%. E o que a gente está colhendo agora no final do ano, já estamos em dezembro, quando eu olho para o relatório Focus, as expectativas para esse ano estão perto de 5%. Então o que aconteceu de 3,9% para 5%? Quando a gente vai decompor entre a inflação de bens, a inflação de serviços, a inflação de alimentos e a de administrados,
quem que puxou essa inflação para cima? Muito se questiona, poxa, foi serviço? Porque o mercado de trabalho é apertado. Só que, fazendo a decomposição, a gente chega numa conta que não. Quem puxou essa inflação para cima foram os preços de alimentos. A gente teve frutas, tivemos as proteínas mais recentemente, de uma forma muito brusca, o preço da arroba do boi subiu para R$ 400. Então, teve uma alta muito forte, em algum momento chegou a 40% de alta no ano. E o que tem para frente é o seguinte, ó, primeiro, essas proteínas altas, no ano que vem a expectativa de que vão bater na inflação de serviços ligados a alimentos, que é aqueles serviços fora de casa. Então, o preço do restaurante, isso deve subir, vindo aí das proteínas. Tem outras preocupações, o mercado de trabalho continua forte, então talvez tenhamos aí mais um aperto na parte de serviço. E principalmente, essa nova conta que o mercado colocou de uma inflação aí perto de 5, 6, tem muito a ver com o patamar do dólar. Então a gente precisa de um gerenciamento de expectativas. É um momento muito delicado, porque quando você está lidando com essa variável, a moeda, muito volátil, então está sujeito aí a muitas oscilações no caminho. Se a gente, por exemplo, observar por alguma razão o dólar cedendo, a gente deve ter uma melhora na perspectiva de inflação, a gente deve ter uma mudança na curva de juros. Então, o que se projeta à frente é um cenário volátil. Perfeito. Bueno, esse ano talvez o mercado brasileiro tenha enfrentado um desafio, um adversário talvez inédito, que foram os juros reais nos Estados Unidos, né? Queria perguntar, olhando um pouco lá para fora, como você viu o desempenho desse mercado esse ano e como você projeta o potencial para o ano que vem, olhando para Treasury, olhando para bonds privados, enfim, um pouquinho do mercado americano. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é algo que as pessoas, eu acho que não se deram conta dessa mudança de paradigma, dado que hoje os 5 anos nos Estados Unidos está próximo ali de 1,70 em juros reais. E o investidor estrangeiro, diferente do crédito no Brasil, que a gente fica muito apegado aqui ao CDI+, ao spread de crédito, lá eles ainda olham, o investidor fora do Brasil olha a taxa total de retorno. Então, é evidente que depois que o Fed levou ali os juros para 5,5, mesmo tendo trazido um pouco para baixo agora, o 10 anos ainda está orbitando aqui próximo de 4,30. Você coloca spread de crédito, você lá fora tendo a prerrogativa de alavancar um pouco a sua carteira, você começa a ter retornos próximos ao histórico do equity, né? Então, quer dizer, por mais que o spread de crédito lá fora também esteja apertado, de certa forma, olhando para um padrão histórico, em emergente, por exemplo, perto de 170, enfim, 170 bases, o high yield americano tendo vindo para baixo de 300 bases, quer dizer, são indicadores que mostram que o mercado está apertado em termos de spread. Mas, por outro lado, a sua taxa total está bastante interessante, muito mais interessante do que já esteve ao longo dos últimos 15 anos. Então, dependendo da ótica, o investidor estrangeiro tem essa visão. Eu até conversando com uns amigos lá fora, mas qual é a visão? Falam muito no high yield sobre o spread, e a visão de um amigo de um grande banco é que 80% olha para o all-in yield, a taxa total de retorno dos ativos. Então, você tem uma carteira hoje de crédito focada em emergente, que vai te dar um retorno perto de 8%, 10% em dólar, conseguindo navegar o curto prazo através de derivativos que te protejam, o CDS, né, o Credit Default Swap, ou você, por exemplo, ter um short em Treasury perto de um dado importante que você julga, de um payroll que você julga que vai estar um pouco mais quente, de um mercado de trabalho mais aquecido que eventualmente vai fazer com que o juro suba, eu acho que é uma boa estratégia. A gente está tentando fazer isso na SPX, mas eu acho que o investidor brasileiro vai começar a ficar instigado em olhar um pouco para fora. Diversas oportunidades, claro que tem as brasileiras, tem as latino-americanas, mas também tem todo mundo de mercados emergentes globais que a gente não olha, quer dizer, olha muito pouco, soberanos, corporates. Então eu acho que para 25 deveria, torço para que seja um tema, claro que, né, puxando a brasa para minha sardinha, mas torço para que seja um tema, e a gente está se preparando já há alguns anos para isso, quer dizer, tendo um time, track record, para que a gente possa entregar um mandato dentro dessas linhas que eu comentei agora. Mas eu acho que é um mercado bastante interessante, muito dinheiro sentado nos money markets, né? O S&P não exatamente barato, né? 23, um PI que historicamente se traduz num retorno prospectivo
mediano, nada demais. Mas a gente aprendeu também ao longo dos últimos poucos anos que apostar contra o S&P não é boa ideia, né? Até porque, em termos de tecnologia, os Estados Unidos têm dado uma surra no resto do mundo e em termos de geração de valor, né? Aquela história toda, você deve estar cansado de escutar, PIB per capita, né, de 2012 para cá, dobrou nos Estados Unidos e na Europa ficou parado, quer dizer, 40 abaixo para 80 abaixo, foi uma lavada em termos de desempenho da economia americana. E dizer que isso vai se reverter, eu não vejo nem politicamente falando, a Europa se organizando, pelo contrário, né? Não vejo nenhuma dinâmica muito que vá contra o que aconteceu ao longo dos últimos anos. Então, é só uma questão de valuation, né? Porque tem preço e cenário. O cenário nos Estados Unidos parece que a economia é pujante, o Trump incentivando, desregulamentação, tem que tomar cuidado com a imigração, todos os pontos que são relevantes na pós-eleição, tarifas e tudo mais, mas eu acho que o mundo emergente ainda carece de alocação dos brasileiros, né? A gente olha muito, a gente não entende muito de juros real, tem juros real lá fora agora, existe um bom juros real e as pessoas, quando se derem conta disso, acho que vão ficar interessadas, deveriam se dar conta disso. Perfeito, acho que comentando agora um outro concorrente da renda fixa brasileira, esse talvez mais fraco do que o citado aí na pergunta anterior, Lucas, como é que você vê, enfim, flow aí entre equities e renda fixa no Brasil? Você acha que esse valuation atual, bem espremido da Bolsa, pode se mostrar como um ponto de entrada interessante no ano que vem, ou difícil competir nesse patamar de juros? Como é que você está olhando? O Albano já citou mais cedo, esse nível de juros deve continuar atraindo capital para renda fixa no Brasil. O investidor acaba olhando muito a taxa cheia, e a gente está falando aqui de uma taxa Selic que pode ficar acima de 14%, isso certamente vai atrair. E para dar um número, com taxa de 14,5%, que é mais ou menos o que tem ali na curva, para 3 anos, a gente está falando de 50% de alta. A gente está falando que em 3 anos o Ibovespa deveria chegar próximo a 200 mil pontos para começar a empatar com o título público. Então, ou seja, é um cenário desafiador. O investidor que acredita na Bolsa 200 mil pontos, talvez ele deveria estar na renda fixa. Espero que as mesas de equities não te ouçam aqui, porque isso que desanima o investidor é um negócio impressionante, cara, mas faz muito sentido. Esse é um ponto. A gente acaba tendo uma contabilização diferente, né? Porque na renda fixa a gente sempre fala em percentual ao ano, enquanto os investidores em ações sempre olham o valor cheio, a rentabilidade esperada. Colocando em números é isso. A gente tem 50% em 3 anos, uma taxa de 7,5% ao ano, a gente faz isso em quase 6 anos, a gente também chega a 50% em termos reais. A renda fixa, certamente para 2025, é um competidor muito forte, deve continuar atraindo o capital com as outras opções, né? Então, o Albano mencionou bem, tem também opções em crédito, em renda fixa, fora do país, atreladas ao dólar. Então, esse não é simplesmente o CDI, né? Eu acho que o investidor tem muito na cabeça o CDI, mas tem outras coisas aí na mesa. Eu acho que para o investidor tem muita opção. Essa é a verdade. E é muito bom, né? Para quem tem recurso a investir aí em 2025, as oportunidades não faltam. Boa, acho que um ponto que a gente falou brevemente, eu queria tentar aprofundar, Albano, é esse aperto de spreads que a gente viu em alguns momentos do ano, que inclusive motivaram alguns gestores aí a fechar a captação dos fundos. Queria perguntar como é que você projeta essa dinâmica olhando para o ano que vem, e como é que você vê o apetite dos gestores da indústria para isso também? Bom, se você olhar no ano, a grosso modo, foi ali um spread que começou o ano, no índice que a gente tem como referência na renda fixa para os títulos corporativos, perto de 195 bases e veio parar, 192 bases, e veio parar próximo de 127. Tá? Então, quer dizer, é um fechamento super expressivo. Esperar que isso vá acontecer ou se repetir no ano que vem, eu acho que é pedir muito. Seria algo que eu realmente não espero. Não acho nem justificável. Agora, foi o que eu falei anteriormente. Qual é a alternativa?
ter bolsa, eu acho que faz parte do portfólio, deve fazer e faz parte do portfólio, quer seja do varejo, do cliente do varejo ou do institucional. Agora é um desafio enorme, né? Eu estava brincando na terça-feira, enquanto a gente ficava discutindo o Copom, o Google estava subindo 5% porque descobriu um novo chip, quer dizer, e ganhando 130 bilhões de dólares de valor de mercado em um dia. Quer dizer, é isso mesmo, a gente no Brasil deve expandir um pouco o horizonte. Eu falei da renda fixa, a renda variável também, eu acho que é um tema que deve ser observado para que a gente amplie os nossos horizontes. Agora, o crédito no Brasil, eu não vejo o tal do ganho de capital. A gente opera pós-fixado, o que já é algo que tira muita incerteza. Se você estivesse operando pré-fixado e atrelado, expressando sua visão de juros através do crédito, é um outro esporte, né? Você opera e expressa sua visão de spread através simplesmente do 14 ou 15% que vai parar lá na frente, mais 127 bases. Então, a gente tem que estar preocupado com os 127 bases ou com os 1.400 bases, né? Ou com os 1.500 bases. Eu acho que a grande preocupação é com os 1.500 bases, sinceramente. Então, e depois dessa magnitude de abertura, dessa abertura super relevante esse ano, mais um motivo, ou mais uma demonstração de que o problema, que eu digo, o macro já tá rock the boat aqui, né? Quer dizer, o barco já está sendo sacudido pelo macro. Então, de novo, eu acho que as empresas sabem disso. Uma vantagem de 2024 é que grande parte dos gestores passou por 2014, 15, 16. As boas empresas continuam tendo bancabilidade, quer seja acesso ao equity ainda no Brasil, quer seja balanços ainda saudáveis. Então eu acho que é tempo de carrego. A palavra carrego no crédito não é palavrão, faz parte do jogo, faz parte do business, é parte relevante da classe de ativo. E eu não tenho vergonha nenhuma de ter carrego a 15% ao ano, né? Então é por aí que eu enxergo. Eu acho que visar ganho de capital, apostando que algo a CDI mais 5 vai se transformar em CDI mais 3, principalmente no Brasil, onde o jogo da duration não é relevante, porque é pós-fixado, e você invariavelmente vai cair no mercado ali de 3, 4 anos. Não é aquele negócio que você vai comprar um bonde de El Salvador de 2054, que nos últimos 15 dias andou 8 pontos, desde que foi emitido perto do dia 21 de novembro. Então, esse tipo de oportunidade no Brasil não é a realidade do mercado de crédito. A dinâmica é outra. Então, acho que as pessoas aos poucos vão se acostumando com oportunidade, se acostumando com volatilidade, que é inerente à classe que tem a possibilidade de trazer resultados diferenciados, mas eu acho que o nome do jogo em 2025 vai ser carrego para o crédito local, e o 2024 teve ganho de capital. Foi um pouco melhor nesse sentido. Boa. Tentando aterrissar um pouco essa conversa aqui nas recomendações, Lucas, o que vocês têm colocado lá nos relatórios como estratégia de renda fixa, se a gente considerar os títulos públicos, créditos privados, indexadores? Como é que vocês estão meio que montando essa carteira para o investidor de varejo? O investidor de varejo, é até importante essa fala do Albano, porque como teve um fluxo muito relevante para a renda fixa aí nesse ano, tem muitos investidores que acabaram acessando pela primeira vez o mercado de crédito e se depararam com uma situação curiosa. O que quer que acontecia na curva de juros brasileira não acontecia no crédito, o crédito só subia. E o investidor entendeu que isso é uma tendência, é estrutural, e não é, né? Então, com os spreads já um pouco mais fechados, a gente não tem também a expectativa de que esses spreads vão subir, mas com os spreads mais fechados, a dinâmica do crédito fica muito linkada ao que acontece no soberano, que é a base para a formação do preço. Pensando à frente, o investidor de varejo no Brasil, e eu sempre gosto de repetir, ele primeiro tem que entender qual que é o seu objetivo de investimento. A gente sempre tem que começar com a pergunta: o que o investidor pretende fazer com aquele dinheiro no futuro, para então buscar o produto e buscar o indexador. No geral, sempre muito bem recomendado ter títulos pós-fixados no Brasil, seja para liquidez, seja para rentabilidade, nesse momento principalmente pela rentabilidade, mas é interessante ter até para aproveitar possíveis oportunidades à frente. A gente não sabe o que o ano de 2025 vai nos oferecer. Em termos de pré-fixados, eu gosto daqueles títulos mais próximos a 2, 3 anos, que a gente pega esse cenário que a curva está precificando 15%, 15,5% para 25%,
14 e pouco para os anos subsequentes. Então, o investidor travar essa taxa, 2, 3 anos, uma duration curta, que vai sacudir menos no caminho, acho bastante saudável. E sempre no longo prazo, títulos atrelados à inflação, títulos públicos pagando IPCA mais 7, títulos privados com boa qualidade de crédito, em algum momento pagando taxas também bastante interessantes, títulos isentos, nesse caso, que conseguem oferecer ali 150 a 200 basis a mais do que o investidor consegue observar, né, se a gente faz o gross-up das taxas. Então, na parte longa, títulos atrelados à inflação são a nossa preferência. Eu acho que tem muita oportunidade aí. No curto prazo, não dá para discutir. Eu acho que o CDI em 2025 vai render muito bem, vai trazer, tanto em termos nominais quanto reais, uma taxa muito alta. A gente está discutindo aqui de 14%, 15% de juros, com uma inflação que a gente também está discutindo entre 5% e 6%. Isso vai dar ali algum IPCA mais 8 ou até mais, dependendo do cenário. Mas eu acho que o investidor não deveria ter esse olhar tão míope e migrar tudo para esses títulos com menores riscos. Eu acho que é tempo também de aproveitar algumas oportunidades em horizontes um pouco mais longos. Bacana. E agora, para fechar, uma pergunta parecida para você, Albano. Como vocês estão projetando a estratégia geral dos fundos? Se a gente olhar Brasil contra outras geografias, se a gente olhar a composição aí de high grade com high yield, como é que vocês estão montando? Bom, os nossos fundos, eles têm alguns deles podem investir offshore. E o que eu acho que a beleza que é pouco explorada no Brasil é a história do leverage, né? Eu prefiro hoje ter algum leverage e ter créditos de melhor qualidade lá fora do que ter créditos de pior qualidade com menos leverage. O leverage lá fora é barato, a gente consegue se alavancar com 20 bases acima da taxa básica, ou seja, tem boas condições de se alavancar de maneira barata. E tem sido uma estratégia também de aproveitar alguns papéis que negociam ali com desconto em termos de preço, dada a natureza de quando foram emitidos e a curva de juros americana tendo subido ao longo dos últimos 2, 3 anos, e aproveitar algumas empresas fazendo recompras, exercícios de liability management, né, exercícios de balanço, né, podendo empurrar seus passivos mais para frente. Isso, algumas vezes, gera oportunidade. Um exemplo recente, agora da semana passada, foi o bonde do Equador, né? Eles fazem uma emissão atrelada a um projeto, quer seja Galápagos, agora foi Amazônia, para conservação da parte deles na Amazônia, levantam $1,5 bilhão, recompram o bonde deles, no caso a 60,5 de preço, 60 centavos, enquanto o bonde estava ali na véspera, antevéspera, semana anterior, perto de 56. Então, quer dizer, eu acho que tem histórias que podem ser observadas, a história da Argentina, citei a história de El Salvador, o mercado primário lá fora muito aquecido, como eu comentei anteriormente, muito dinheiro parado. Então, eu gosto muito da parte offshore, independentemente da pessoa fazer pelo Brasil com hedge cambial, é uma opção. Eu não sou especialista em câmbio aqui para dizer para onde vai, né? Aquela pergunta difícil de responder no curto prazo. Mas, com certeza, advogo bastante a respeito da diversificação geográfica. Então, a gente tem um fundo que é 100% offshore e a pessoa pode explorar uma gestão profissional que vai cuidar do short, que vai cuidar do operacional, inclusive, que não é tão trivial, né? Porque é um mercado de balcão. Vai cuidar do leverage, vai cuidar da exposição pré-fixada, para que você não ache que é tal da renda fixa, que é fixa e não é fixa. É isso, você comprar o título de 10 anos americano, que na véspera, entrando ali de setembro para outubro desse ano, estava negociando a 3,70, 3,80, e véspera do Trump ser eleito, 4,30, depois, que é o que está agora, bateu 4,45, quer dizer, 7 anos de duration, 50 bases, 3,5% na cabeça, e pergunta lá se alguém, né, ficou satisfeito em ter renda fixa risk-free de 10 anos, e entende que no mês ali de outubro foi um pesadelo, né? Então é isso, é operar esse mercado que traz oportunidades. Claro que não vai ser de olho fechado, com uma equipe que faz uma diligência enorme em termos macroeconômicos, que é a bússola para o nosso time de crédito, não é? O time macro da SPX, mas ali garimpando essas oportunidades que no Brasil parecem um pouco apertadas, né? Tendo fechado esses 65 bases esse ano, e que para o ano que vem não parece que vai ter de novo. Parece mais um carrego
de uma Selic alta e um spread de crédito não tão alto. Então acho que lá fora é uma boa alocação, visando o high yield. O Brasil é um high yield, né, Marcelo? Assim, as pessoas às vezes esquecem, né? O Brasil, vamos deixar no CDI. Não tem freelance, né? A gente não está pagando o que está pagando porque está super bem, obrigado. Basta olhar ali, dívida PIB, e fazer uma tabelinha. Você não vai surpreender, né? Então, é isso. Eu acho que o high yield lá fora, Brasil é um high yield, mas é um mercado primário que eu acho que vai dar bastante oportunidade. E para isso você tem que estar no jogo ali, próximo de quem está emitindo, próximo dos bancos, nesse mercado de balcão, que eu costumo dizer que é o bate-bate ali. Você tem que estar ali no dia a dia. Então é isso, é continuar trabalhando. Perfeito, acho que foi uma aula esse episódio. A gente conseguiu passar por vários temas aí que abrangem mercado de renda fixa. Queria, antes de concluir, agradecer de novo a participação, a visita do Albano aqui, também participação do Lucas. Valeu! Valeu, Marcelo. Valeu, Albano. Obrigado, Lucas. Obrigado, Marcelo.